Então, vamos lá. Olá, bem-vindos a mais um Conversa Paralela, o podcast alternativo do Samurai Morcego. Eu sou o Calu. Sou o Rodrigo. E hoje a gente vai falar sobre Final Fantasy XV, o último jogo que lançou do Final Fantasy, né, esse mais recente. Para começar, vamos deixar claro que eu só joguei tipo umas 2 horinhas, né? Não tive muito tempo ainda para jogar, porque o jogo é extenso e eu preciso tipo, focar, não dá para jogar 15 minutinhos e ir embora. Não é um jogo de luta, não é um jogo que você precisa pelo menos sentar pelo menos 1 hora, 2 para curtir um pouco o jogo. E você já zerou, né? Então, hoje vai ser mais um daquele episódio onde você fala e eu escuto, basicamente. Hoje, quem quer falar mesmo sobre o jogo, quem tem um cacife, é você. Então, antes de você começar a falar pra galera as suas opiniões, suas análises, que por sinal é bem legal, bem informativa, vamos ver o que eu achei. Assim, na verdade, esse jogo, quando eu tinha jogado a demo, né? Ele tinha parecido um pouco confuso e tal, mas eu já tinha gostado. Ele parecia ser meio de um Final Fantasy mais dinâmico, que ia ser mais ou menos numa pegada Kingdom Hearts, sabe? De batalha mais dinâmica. E só que assim, não tinha meio, tipo, eu achava que ia ser legalzinho, mas nem tudo isso com relação a essa parte do dinamismo, que é o que me comprou em Kingdom Hearts e o que nunca me comprou em Final Fantasy, porque Final Fantasy foi sempre muito parado. Como eu já falei, Kingdom Hearts me fez gostar de RPG por causa disso. Aí, quando eu joguei a demo, eu vi que ia ser uma espécie de mescla. Achei interessante. No jogo em si, eu me surpreendi e eu gostei ainda mais, né? O jogo parece que ele melhorou com relação à demo, nesse aspecto de batalhas e dinâmica. O jogo é um pouco esquisito, ele parece que um RPG diferente do que a gente está acostumado a jogar, sabe? Parece que ele é um tipo daquele de RPG japonês, sabe? Você entra no mundo aberto como se fosse numa dinâmica de jogo western, né? E você acaba se deparando com elementos do Oriente em RPG, sabe? Aqueles pulos quadratões, aqueles cabelos serrilhados, né? Que assim, querendo ou não, conforme o jogo você meio que estranha. Eu nunca fazia tempo que eu não jogava com RPG, então eu dei uma estranhada. Mas eu gostei bastante. O visual, eu não tenho nem o que falar, né? Final Fantasy, a gente até fez um podcast daquele Kingslave, que é legal ter assistido o jogo porque é uma continuação, né? É um preparamento da história, o que é bem legal. Na verdade eu diria que seria quase que essencial você assistir o Kingslave e o Brotherhood, porque o jogo ele não te dá contexto absolutamente nenhum. Ele já começa falando, tipo, que o cara tá indo casar, tá, e tipo, não te dá o contexto do que aconteceu, por que ele tá fazendo isso, né? E tipo, como a menina sumiu, enfim. Assistiu o Kingslave, que a gente já fez podcast, se quiser saber mais, você pode ir lá ver o nosso podcast Kingslave. Então, assim, eu como já tinha visto, eu tive uma introdução legal, achei o jogo muito bonito, impecável de gráfico, assim, realmente bem bonito. Meio paradão algumas coisas, por exemplo, sabe, o carro, né, a parte de dirigir, você meio que não tem uma sensação de dirigir nesse jogo, né? Você meio que, tipo, assiste ao cenário passar. Ou você pode fazer aquela fast travel e simplesmente ir pro outro ponto. Esses aspectos acho que você vai poder falar melhor. Mas ó, eu gostei do jogo que eu tenho jogado por enquanto, do que eu vi. Parece que tipo, o povo tem gostado também bastante. Mas ainda falta bastante por jogar e eu não consigo ter tipo, uma nota agora. Mas ó, tô animado, tô curtindo. Mas vai lá, começa aí falando pra galera a sua opinião sobre esse jogo, como é que foi a experiência de jogar ele pra você. Bom, então, eu fiz análise, né? Eu escrevi pro site Bastidores sobre o jogo. Quem quiser ler, eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, assim, no geral, eu gostei do jogo. Se a pessoa me perguntar logo de cara, vale os 10 anos de desenvolvimento desse hype de 10 anos desse jogo, eu vou falar que não, porque assim, eu não acho que esse jogo, ele na verdade tenha sido realmente feito nesses 10 anos, né? A gente sabe, né, de todo aquele problema de desenvolvimento que ele foi, né, que ele começou como Final Fantasy Versus 13, depois ele se transformou em Final Fantasy XV. Eu acho que, assim, ele foi realmente, esse jogo que a gente está jogando agora, não é aquele jogo que estava sendo apresentado há 10 anos atrás. Na verdade, ele foi sendo feito aí nos últimos 4 anos, mais ou menos, né? Assim, no geral, eu acho que ele é um bom jogo. É um bom jogo de RPG de ação, assim. Ele talvez acabe decepcionando algumas pessoas que esperam que esse tipo de jogo tenha, que não tem exatamente, assim, né? Tipo, por exemplo, a parte de direção que você falou.
ele parece que tem um sistema de carro, assim, né, de você dirigir um carro que nem, sei lá, um jogo de mundo aberto tradicional, que nem um GTA, um Hot Dogs, qualquer coisa assim, mas na verdade não, né, ele é como se fosse um carrinho de trilhos, né, ele te leva para os lugares, mas você não consegue sair da estrada com ele, você não consegue fazer exatamente muitas coisas com o jogo, né, com a mecânica do carro. Então ele é interessante porque ele mistura muitos elementos, como você tinha falado, do negócio dos jogos ocidentais e orientais, né? Então, o sistema de batalha, assim, por exemplo, ele é impecável, ele pega essa parte, parecida com Kingdom Hearts, né? Uma coisa mais de ação, só que consegue chegar para um nível muito superior, assim, de diversidade do sistema, de você conseguir controlar muito bem o personagem, né? É muito fluido a batalha. Você consegue fazer várias coisas, assim, você consegue misturar vários elementos, você consegue, tipo, por exemplo, trocar de arma no meio da ação, você consegue jogar magia e, sabe, tipo, consegue utilizar os seus parceiros lá ao mesmo tempo e tal. Então, eu acho que é um sistema muito dinâmico, muito bem construído, coisa que, né, como você tinha falado, nas demos não dava para ver exatamente isso, mas no jogo em si, eu acho que eles cuidaram muito bem para que ficasse muito bom. Esse jogo, assim, ele parece que a base dele é muito boa, sabe? Os gráficos, a engine, a tecnologia toda por trás dele é muito boa. Só que o problema foi exatamente na parte de desenvolver o jogo, né? Por exemplo, as quests, né? As side quests, que em alguns jogos, sei lá, como Witcher 3, que as side quests elas têm um puta contexto, elas têm uma história por trás, elas têm reviravoltas, você fica realmente interessado em descobrir o que tem naquela side quest. Nesse jogo elas são basicamente aquelas fetch quests, né? Que são aquelas quests de você pegar, ir até um lugar do mapa, matar, sei lá, 3 inimigos, voltar com um item, e assim, tipo, é basicamente isso. Você não tem eu cheguei a fazer uma que era pra pescar um peixe pra um gato, sabe? Então, é muito assim, sabe, coisa de, tipo, RPG do PlayStation 1, assim, sabe, que você não tinha, tipo, exatamente um contexto, e assim, né, teve gente falando, pô, mas o que você espera, né, Final Fantasy sempre foi assim, beleza, mas, né, eu tava esperando que houvesse um avanço não só gráfico e não só de tecnologia, de sistema de batalha, mas também do próprio a construção do mundo, e na verdade tem coisas que eu acho que ele deve muito em relação aos outros jogos da franquia, como a história, né? Só para deixar claro, eu acho que já tem um tempo aí que saiu, então acho que a gente pode falar um pouco meio livremente de spoiler. Posso falar de spoiler? Pode sim, eu não me preocupo não. Então, eu acho que assim, o grande problema desse jogo tá na história, né? Tá no desenvolvimento dela, porque e grande parte disso reflete o desenvolvimento do jogo, que eu vou falar um pouquinho pra frente, mas assim, o meu grande problema é a segunda parte do jogo, que assim, o começo do jogo ele é super lento, desenvolver os personagens, né, você interage muito com aquela sua equipe, né, com aquela boy band. Parece até Kingdom Hearts 2, aquele comecinho que fica no marasmo lá. Que super lento, Então, assim, eu acho que, né, beleza, se o jogo, ele tem, sei lá, 50 horas de jogo e dali pra frente só vai subir, né, o ritmo e a história vai ser realmente desenvolvida, eu acho válido até você começar assim, né, pra você exatamente explorar o universo do jogo, pra você ficar bem familiarizado com o universo. Só que... Com quanto tempo você zerou o jogo, só pro pessoal saber? 30 horas. Não é um jogo muito grande. Não é um jogo muito grande também. E é aí que tá também um pouquinho do problema, de você conseguir, tipo, zerar até um pouquinho rápido demais esse jogo pro tamanho dele. Você consegue, se você pegar todas as side quests e em todas as dungeons secundárias e tudo mais, você zera, sei lá, em 60, 70 horas. Mas eu tô falando do cerne do jogo, né, que é a história, você consegue zerar ele em, tipo, quase... Já vi gente falando que zera em 20 horas. E é meio preocupante isso, porque reflete um pouco do problema da história, que é assim, o começo do jogo é super lento, só que ele só desenvolve o Noctis e a equipe, mas ele não dá contexto nenhum para a história do universo, do que está acontecendo realmente
no mundo. Então você nunca tem assim exatamente um contexto do que está acontecendo na política daqueles países. Você nunca tem um contexto de saber assim, esse país serve para isso, é a cultura deles. Você passa pelos lugares e assim parece que eles são só áreas assim do jogo, sabe? Você não tem exatamente uma história por trás. E na verdade eu acho que existia uma história, só que eles devem ter cortado assim durante o desenvolvimento do jogo para meio que não ter problemas aí com o tempo, né, de desenvolvimento, que já estava aí durando muito tempo, né? Mas então assim, eu acho que o começo desenvolve muito só os personagens, não desenvolve a história. Você tem que ver, tipo, por exemplo, para você realmente entender qual que é a situação de Niflheim, da treta de Noctis, do pai dele com Niflheim e tudo mais, com aquele império, né? Você tem que ver o anime, você tem que ver o filme, tipo, para realmente entender logo no começo de quem são esses personagens, por que eles estão naquele objetivo, né? Isso é meio preocupante, né? E aí depois o jogo, ele é dividido em duas partes, né, basicamente. Ele tem 13 capítulos, primeiros 5 ou 6, mais ou menos, eles são nesse mundo aberto, né, que é realmente um mundo assim, gigantesco, um mapa bem grande, e você vai e volta, tal, acontece muita coisa. Aí depois disso você vai para uma ilha lá, para uma cidade, eu não vou lembrar exatamente dos nomes, mas você vai para uma cidade lá que é meio que Veneza do mundo do jogo, que é onde começa a realmente acontecer a história começa a avançar, e o problema é que quando ela avança mais tão rápido que você não consegue mais acompanhar nada. Tipo, as motivações dos personagens é deixada totalmente de lado. Tem muitos personagens secundários que são também deixados assim muito... Eles só assim jogam um pouquinho assim da motivação deles e você não consegue realmente entender o contexto. Tem personagens que você achava que eles iam ter uma grande parte no contexto da história, mas eles são meio que jogados de lado, que nem o irmão da Luna, que trabalha lá pro Império de Niflheim. Ele é extremamente mal utilizado nesse jogo. Tem uma outra que é meio que uma mercenária chamada Araneia, que ela tipo, a personalidade dela é interessante e tal, mas ela quase nunca aparece. Ela muda de lado uma hora no meio do jogo e você não sabe exatamente porquê. E eu tava tipo, prestando muita atenção na história e não fui só eu que tive esse problema. Que o jogo ele realmente parece que assim, ele foi cortado pela metade lá pela segunda parte do jogo. A história foi cortada pela metade. Isso afeta muito o entendimento e a própria imersão do jogador na história, né? Por exemplo... Mas qual dessas duas partes, antes de continuar, mas qual dessas duas partes, essa parte mais que é esse marasmo do começo, ou essa aceleração desacerbada da segunda parte do meio pro final, qual dessas duas você se divertiu mais? A primeira, porque era a parte que eu tava mais imerso, eu tava explorando, eu tava conhecendo, né? Eu ainda tinha a esperança de que o mundo ia ser desenvolvido dali pra frente. E assim, eu gosto daquele sentimento daquela paz antes da batalha, né? Então ele dá muito isso no começo do jogo, eu achei muito interessante. Só que a segunda parte é muito corrida, ela é assim, cheia de ação. Tem algumas partes ali, por exemplo, a do Leviatã, né? Que ao longo do jogo você vai pegando todos os summons, né? As invocações. E eles são todos gigantes, são como se fossem entidades, né, deuses dentro do mundo do jogo. E tem a parte que você vai invocar o Leviatã nessa cidade de meio que Veneza que eu falei. A Luna invoca esse Leviatã e ela acaba morrendo, né, no processo. Eu achei assim, tipo, eu tava com uma certa expectativa porque essa parte ela foi foi explorada no primeiro trailer do jogo. Quando ele foi anunciado que era o Final Fantasy XV, não mais o Versus 13, e quando você vai lá jogar, todas as partes que apareceram nesse trailer não existem no jogo, tipo, é só a luta contra o Leviatã
e é super, tipo, você fica esmagando o botão até matar ele, não tem nenhuma estratégia nem nada. E aí a cutscene pra morte dela e pronto, acabou. Aí começa, assim, né, na primeira parte tem essa parte do trem, do carro, né, que você dirige ao longo do país e tal, e na segunda é um trem, né, você pega um trem e vai indo, e a cada parada do trem, você é uma dungeon diferente, e aí até chegar na capital lá, que é onde tá tendo a treta maior. Essa parte eu achei assim, foi quando o jogo me perdeu, assim, eu achei que parecia que eu tava jogando pedaços de um jogo, e não exatamente um jogo conciso, assim, né? Então, assim, eu fiquei bem decepcionado nessa parte. O final mesmo, é engraçado que ele é bom. Ele termina bem a história do Noctis e da Luna, só que o meio do jogo, ele é todo corrido, e uma grande parte desse problema, eu acho, foi o desenvolvimento dele, né, do jogo. Teve um tópico criado num fórum chamado NeoGAF, que é para desenvolvedores de games e tudo mais, onde rola muito rumor, muita coisa, assim, muita especulação sobre os jogos que estão sendo feitos. E em junho teve um usuário chamado Leona Lewis, que postou ali uns rumores de desenvolvedores que estavam falando sobre o jogo, né? E ela postou aí, talvez, na época, né, junho, ainda estava longe de sair o jogo, ela colocou, tipo, vários spoilers do jogo, né? Do que aconteceu ao longo do jogo, do desenvolvimento de alguns personagens, o que ia ter, o que não ia ter. E, assim, na época tava todo mundo falando, você tá mentindo, tal, né? Isso aí parece balela. Só que aí eu fui ver esse tópico depois que eu zerei o jogo e basicamente ela acertou tudo, todos os tópicos. E assim, beleza. Então assim, essa fonte que ela tinha, que esse usuário tinha, era certo. O mais interessante é a parte que ele começa a falar do desenvolvimento mesmo do jogo e de qual que era o planejamento dele, assim. E aí você começa a ver os problemas do jogo, né? Porque, como eu falei, eu acho que esse jogo ele não estava sendo feito há 10 anos, ele estava sendo feito há uns 4. E eles ficaram muito mais preocupados em criar a engine, a tecnologia, os gráficos do jogo, né? Do que realmente pegar a história. O projeto original foi dirigido pelo Tetsuya Nomura, né? Que é o diretor do Kingdom Hearts. Ele foi até mais ou menos, acho que 2013, 2014, ele foi dirigido por ele, e ele acabou depois saindo do projeto. E o Hajime Tabata, que fez o Crisis Core, o Final Fantasy VII, que é um spin-off para PSP do Final Fantasy VII, e o Final Fantasy Type Zero, que também saiu para o PSP e depois foi para PlayStation 4, que são os jogos mais de ação de spin-off do Final Fantasy, ele assumiu a direção, né? E na época do Tetsuya Nomura, você vê que vários elementos existiam e que foram meio que deixados de lado em detrimento desse avanço de produção e de atender a demanda, tipo, no prazo, né? E, por exemplo, a ideia, parece que original do Final Fantasy XV era de que esse jogo seria uma trilogia, né? E você percebe isso, né? Porque se esse jogo ele fosse dividido em 3 grandes partes, faria mais sentido do que um jogo que tem 2 partes e a segunda parte é extremamente corrida, né? Então a ideia original, parece, do Tetsuya Nomura era de que esse jogo seria uma trilogia, né? E aí você vê, por exemplo, nos trailers tal, de que a história seria muito mais ambiciosa, envolveria muito mais personagens. Tem, por exemplo, esse personagem irmão da Luna, que ele é até mais desenvolvido no Kingslave do que exatamente nesse jogo, e que, por exemplo, as motivações deles são deixadas de lado. Tem, por exemplo, o chanceler de Niflheim, que é um velho que aparece às vezes em alguns trailers. Ele nunca aparece no jogo, ele aparece acho que em uma cutscene, e ele é tipo importante politicamente no contexto da história, né? Para quem jogou sabe assim a importância dele, porque ele acaba assumindo lá o reino do Noctis temporariamente. Ele nunca aparece. Ele menciona que no final ele acabou morrendo,
Então, assim, tipo, é muito chato essas coisas de um jogo que deveria ter um puta contexto e não tem, porque teve esses problemas de desenvolvimento e parece que, né, chegou uma hora que, assim, os recursos acabaram, eles falaram, a gente tem que correr com isso aqui, senão não vai dar tempo, né? Até Mas será que foi questão de recurso acabar? Será que não foi ordem de cima, essas paradas, não? Então, eu acho que foi uma mistura, né? Por exemplo, fala que em junho, esse jogo, quando o jogo ainda estava marcado para 30 de setembro, e depois ele foi adiado, os desenvolvedores estavam em pânico, porque eles tinham quase certeza que não ia dar tempo. O jogo, tipo, estava jogável, mais ou menos uns 10% dele estavam jogáveis em junho, e o resto não. Então, tipo, imagina a correria que foi nesses últimos meses para terminar ele a tempo, né? E assim, quando eu zerei o jogo, ainda não tinha saído a notícia, mas agora fica muito mais claro isso. Recentemente teve uma notícia de que o diretor do jogo prometeu uma atualização do jogo que vai melhorar a história do jogo. E aí eu fiquei, caralho, que tipo, por exemplo, tem um capítulo, o capítulo 13, ele está sendo, vai ser, acho que meio que marcado como um dos piores capítulos do jogo, porque ele é uma dungeon gigantesca, que, assim, ele quebra um pouco esse ritmo acelerado que estava ao longo dos capítulos anteriores, e fica extremamente parado, que é uma parte que é o Noctis, que ele fica, só você, né, o Noctis, numa dungeon lá, na cidade imperial, e você tem que chegar até o final lá pra salvar o Prompto, que ele foi sequestrado e tudo mais, e pegar o cristal do jogo. E aí, tipo, as mecânicas do jogo, elas são meio que extremamente simplificadas. Você perde a sua arma, você perde a espada, e aí você fica só com meio que um poder, assim, meio que uma magia que consegue obliterar todos os inimigos na tela, tipo, um botão. E aí fica isso. Tipo, você chega, vê os inimigos, você oblitera eles e aí passa. Você vai, aí tem alguns é muito sem graça, hein? Então, tipo, e é uma dungeon enorme, assim, um monte de corredor, vai e volta, vai e volta, vai e volta, que não parece nada das outras dungeons, porque uma das qualidades desse jogo, pra mim, são as dungeons, que elas são extremamente bem boladas, e até as secundárias são muito boas. Tem uma secreta que assim, parece meio Dark Souls, assim, ela é extremamente bem bolada, o design dela é muito bom, mas essa, que é no final do jogo quase, é muito genérica, e o sistema de batalha é simplificado exatamente para que o jogo tenha essa dungeon, sabe? Eu fiquei tipo, por que vocês fizeram isso? E eles estão falando que eles vão tentar melhorar, não só essa parte, mas, como eu falei, criar umas cutscenes, parece, para exatamente explicar algumas motivações de personagens. E você fala, caramba, cara, mas então eu paguei né, quem comprou no lançamento... Tipo um jogo que não era o que eles queriam entregar pra você. Você basicamente comprou pelo preço completo do jogo, né, 250, sei lá, 300 reais, pela metade do jogo, sabe? Tipo, agora a outra metade só vai sair daqui a um ano, sabe? Tipo, você fala, pô, já não basta... Você se sente enganado, né, mano? Já não basta as DLCs, já não basta o Season Pass, que vem um monte de outras coisas. Você tem que ainda esperar a atualização para ver as cutscenes, né? A primeira atualização que veio no lançamento do jogo adicionou ao longo da história umas cutscenes do Kingslave. Só que são cutscenes, assim, são umas cenas extremamente jogadas que eu fico imaginando, quem não viu o Kingslave não consegue entender o que está acontecendo. Perdido. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que, tipo, você jogar um RPG geralmente é pela história, né? É pelo contexto do mundo, é pela imersão. E o problema desse jogo é exatamente nisso, assim. Então, assim, ele acerta em muitas coisas, só que no coração dele, ele erra bastante, assim. Pelo menos a atualização não é pago, né? Imagina se ainda fosse pago. Eu acho que essa atualização da história, eles falaram que não vai ser pago, mas assim, então pode ser
que seja um caso meio Destiny, assim, de que quando o jogo saiu, ele faltava muita coisa, faltava muito conteúdo, só que se você pegar o jogo agora, é um bom jogo, sabe? Tem muito conteúdo. Talvez essas críticas sejam inválidas daqui a um ano, porque eles vão realmente acertar e tal. Mas eu acho ainda meio triste você ter que fazer essa atualização e não lançar o jogo completo, né? É uma questão aí de vários fatores que estão acontecendo na indústria, de tipo, falta de recursos, porque o jogo ele fica tão grande, né? Ele gasta tanto dinheiro que, sim, chega na parte de você fazer a história, né, de você desenvolver os personagens, eles já não tem mais tanta verba e eles acabam, tipo, cortando isso, né? Um outro exemplo disso, que não foi exatamente pelos mesmos fatores, mas que teve esse mesmo drama, foi o Metal Gear Solid 5 ano passado, que também acaba de uma forma muito abrupta. Tem um pedaço do jogo que não foi colocado por causa dos problemas que estavam acontecendo com o Kojima na época e com a briga dele com a Konami, que o jogo teve que meio que ser cortado pela metade, assim, não pela metade, mas teve uma parte do jogo que não foi colocada por falta de tempo, né? E pesa isso, né? Pesa no entendimento da história, pesa nos personagens. E eu acho que isso é fato aqui no Final Fantasy XV, pelo menos por hora, né? Mas assim, tirando isso, é uma pena, porque o jogo ele tem muito potencial de ser ele tinha potencial de ser um puta jogo, assim, e principalmente de emocionar, assim. Eu acho que se eu me importasse mais com a história e fosse uma jornada mais interessante, principalmente na segunda metade, o final teria me feito, assim, as lágrimas, assim, porque ele é realmente emocionante. Você, né, o vilão principal, que é o Ardyn, ele é um dos poucos ali que realmente são desenvolvidos. Ele é um bom vilão, né, é um cara de chapéu, meio ruivo, assim. Ele aparece de vez em quando ao longo da história do jogo, mas no final você acaba descobrindo que ele realmente é o vilão da história toda. E eu acho ele, tipo, interessante como personagem. Só que é óbvio, né? Teve todos esses problemas, você acaba ficando tipo, acaba logo, sabe? Com essa treta no final das contas. Aí, né, tem toda essa parte final que eu achei emocionante do Noctis derrotando ele. E no final ele meio que, na minha interpretação, ele meio que se sacrificou no final do jogo pra salvar o reino, né? Pra eliminar todos os monstros do mundo lá que estavam tipo, consumindo o mundo. E aí no final você acaba reencontrando a Luna, né? Ele acaba casando com ela, só que meio que no além, assim, né? E é até bonito, é até poético, porque, por exemplo, o logo do jogo, se você olhar para ele, é uma mulher, né? Com uma cabeça meio que cabisbaixa, assim, né? Cabisbaixa não, assim, apoiada na mão, né? E com a cabeça meio inclinada. E beleza, tipo, né? Todos os logotipos do Final Fantasy sempre foram meio assim, né? Sempre foram criados pelo mesmo artista. E você, tipo, beleza, dane-se. Só que no final do jogo, ele muda o logo. Porque quem tá no logo ali é a Luna. E ela tá apoiada, a cabeça dela tá inclinada no trono do reino, do Noctis. E no final, quando você zera o jogo, o logo, ele meio que se completa, e aí, assim, do lado dela aparece o Noctis. E aí fica assim, sabe, no menu do jogo. Fica o logo completo do Final Fantasy XV, são os dois personagens, porque eles finalmente se encontraram, né? Tem até esse tema, o próprio nome deles, né? Noctis e Luna, né? Noite e Lua e tal. Então, assim, é bonito, é poético, é uma história bonita, assim, de romance, só que ela não é super explorada pelo jogo, sabe? Faltou, por exemplo, Final Fantasy 6 e o 7, eles têm dois momentos icônicos de personagens, porque eles foram muito bem desenvolvidos ao longo do jogo, né? O Final Fantasy VI tem a parte da ópera, que é demorada e é super bem explorada, tal, e é um dos momentos mais icônicos, assim, da história dos jogos, porque ele conseguiu compor ali uma boa cena, né, nos personagens e visualmente na época. E o Final Fantasy VII, obviamente, tem a morte da Aerith,
que é super importante, que a Luna também aí faz o contraponto aqui no 15, só que você não tem o mesmo impacto. Porque quando você chega na parte da morte dela, no Final Fantasy VII, da Aerith, você tá investido no personagem, ela é um elemento importante dentro do jogo e da história, e você fala, pô, ela morreu, sabe? Você nem acredita. Nesse aqui, a Luna, ela é totalmente ausente durante o jogo, assim, ela tipo aparece só em cutscenes e tal, você não sente exatamente a personagem. Naquele filme Kingslave ela aparece bem mais, e aí quando ela morre eu fiquei tipo, tá, mas sabe, eu não senti o impacto mesmo da perda do personagem. Então existe essa coisa do ritmo, né, da história que eu acho que faltou. Mas, bom, assim, só pra eu não terminar só falando mal do jogo, tipo, eu dei 8, né, pro jogo. Você deu 8, eu ia perguntar até que você deu. Eu gostei, assim, o jogo em si, ele é legal, porque, tirando, sei lá, o videogame, ele ainda tem, assim, a sorte de ele não só contar com uma história boa, né? Se você assiste um filme e a história é ruim, você esquece do filme, né? Mas tem muito jogo com uma história ok, que o jogo em si é gostoso de jogar, que, né, as mecânicas são boas. Então o videogame ele ainda consegue se salvar às vezes, mesmo com uma história mais ou menos. E nesse jogo eu acho que ele é válido nisso, sabe? Se você quer jogar um bom jogo de RPG de ação, assim, de você poder gastar horas naquele mundo, fazendo side quests, jogando mesmo, assim, né, com um sistema de batalha gostoso e tal. E além de ter essa dinâmica da equipe toda hora, né, a parte, né, sua lá, os 4 personagens, eles têm muita interação ao longo do gameplay, né, eles falam muito e tal, e você acaba tendo uma afeição, né, pelos 4 personagens, pelo Prompto, Ignis, o Gladius e o Noctis. Então, assim, eu acho que essa dinâmica de equipe, ela é muito legal, assim, ao longo dessa primeira parte do mundo aberto e tal. Eu recomendaria, ou se quem ainda não comprou esse jogo, né, se você tá ouvindo isso aqui já com spoilers, é porque você realmente não liga pra história. Então, ou você compra, tipo, em promoção, tipo, só pega pela parte mundo aberto pra jogar mesmo, ou você espera aí daqui a um ano para que aí venha todas essas cutscenes adicionais, todos esses concertos do jogo que talvez melhorem essas partes. Eu não acho também que vai fazer muito milagre, porque para realmente melhorar o jogo, ele deveria ter tipo o dobro de tempo para explorar tudo que eu queria realmente, que essas motivações de personagens secundários e tudo mais. Só que, tirando isso, assim, você tem um bom jogo de RPG de ação, mas que é um pouco decepcionante, porque, obviamente, foram 10 anos aí de espera, né, por esse jogo. Mas é isso, mais ou menos, que eu tinha para falar sobre o game, né? Quem quiser saber mais sobre a minha opinião, nos detalhes das mecânicas e tal, eu tenho a análise aí, como eu falei, tá aí na descrição do post. E acho que é isso. Então é isso aí, Rodrigo. Acho que deu pra galera perceber mais um pouco da sua opinião. E o legal é que você fez aquelas análises, eu li a análise, tá bem bonita. E aí a gente deixa os links pra galera se eles quiserem ver, né? Então beleza, é isso aí. Valeu, falou. Falou.